Fala galera, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje vamos estar aprendendo quais são as especificações básicas para mexer com Photoshop. Esse vídeo vai ser muito mais focado para você que está começando, ou então se você não tem conhecimento de peças de computador, mas queira montar sua máquina dos sonhos para fazer suas edições, manipulações de imagens, então eu vou estar falando também um pouquinho aqui mais sobre isso. Esse vídeo não vai ter nenhuma introdução, então eu agradeço bastante se você puder deixar aí o seu like, deixar o seu comentário e principalmente compartilhar ele com seus amigos e amigas. Mas vamos nessa então. Eu vou estar utilizando uma matéria aqui do Tecmundo somente para a gente acompanhar mesmo e portanto já vou pular até mesmo essa parte inicial da matéria. Vamos nessa para a parte das especificações e é importante falar logo de início de que todas essas peças, todas essas configurações a gente consegue também ter um computador ou notebook um pouquinho inferior a elas, porém é muito mais aconselhado que a gente tenha todas as peças, né, em sobra, ou seja, memória RAM, processamento, placa de vídeo e etc. Vamos nessa então começar pelo Windows. Precisamos dos processadores Intel ou AMD, ambos compatíveis com 64 bits, o que é muito fácil hoje em dia se você não tiver somente formatar o seu computador e instalar ele em 64 bits. Porém a gente precisa também de 2 GHz de processamento ou mais rápido. Eu acredito que todos os computadores e notebooks já vêm com 2 GHz, 2,3, 2,8, mas caso você tenha algum de 1.8, 1.6, vai conseguir também instalar e utilizar o Photoshop, porém é muito mais aconselhado que você tenha a partir de 2 GHz. Sistema operacional, iniciando pelo Windows 7 Service Pack 1 e indo até as versões mais recentes do Windows 10. Porém, é importante ressaltar de que os documentos na nuvem não são compatíveis com o Windows 7. Então, caso você tenha ele e esteja pagando o pacote da Adobe, você vai estar perdendo essa funcionalidade do programa. Memória RAM, a gente precisa de 2 GB ou mais, né? Recomendado com 8 GB para a gente estar utilizando o Photoshop com um pouquinho mais de fluidez, porém a gente pode estar iniciando também ele com 2 GB. Placa de vídeo, eu tenho aqui uma controvérsia porque se você não tiver placa de vídeo, tiver somente aquela placa integrada da Intel, você vai conseguir também instalar e utilizar o Photoshop, mas aqui eles aconselham então que você se inicie, né, com GeForce GTX 1050 ou então equivalentes, que eu acredito que sejam essas placas de vídeo de 2 GB. Então tem um quadro aqui T1000 e várias outras. O espaço em disco rígido, precisamos então de 3,1 GB para instalar o Photoshop, mas é muito importante que a gente tenha vários outros gigas também sobrando, porque ele vai estar gastando também com processamento. Então além dos 3,1 para a gente instalar o programa, é interessante que você tenha de 50 a 100 gigas livres para que ele gaste adequadamente, né, todo o seu processamento. Resolução do monitor 1280 por 800, eu acredito que somente algum monitor um pouco mais antigo, algum notebook, né, muito mais antigo com um monitor pequeno que vai ter esse formato, porém hoje em dia a gente já tem formatos muito maiores. E o OpenGL então ser compatível com ele, que eu acredito também que todo computador já seja. Finalizamos então com a parte do Windows e vamos pular para o Mac OS. Iniciamos o processador multicore Intel, eu nem sabia que era Intel que fazia processador para o Mac OS, e a mesma coisa, com suporte em 64 bits e 2 GHz ou mais rápido. Sistema operacional, vamos com as versões do Mac OS que eu não conheço e eu acredito que a última delas seja a Catalina, até mesmo se você tiver, deixa aqui nos comentários. Memória RAM, mesma coisa, 2 GB ou mais, recomendado 8 GB, e a placa de vídeo também a mesma coisa, porém eu não tenho certeza se GeForce funcionaria no Mac OS ou seria somente AMD, o que seria nisso daqui, mas caso você tenha e saiba dessa resposta, eu agradeço bastante que você deixe aqui nos comentários. Espaço no disco rígido, aqui a gente precisa então de 4 GB para instalar o programa. Eu acredito que sejam pelas funções, pelos movimentos que a gente tem no Mac, né? Então ele acaba ficando talvez um pouco mais pesado sem comparação com o Windows, que seria 3,1, porém é muito pouco. E é a mesma ideia também para alguns gigas de sobra, né, também no seu HD ou então no SSD para que ele gaste com processamento. Mesma coisa também, monitor, resolução dele de 1280 por 800 e também ser compatível com o OpenGL. Aqui a gente finaliza então a parte das especificações das peças, né? Mas a gente tem algumas informações ainda, que seria então o que não funcionaria, quais são as ferramentas que não funcionaria quando a gente não tem placa de vídeo. Então aqui os recursos que não funcionam sem GPU. Primeiro deles,
distorção de perspectiva, funções de 3D, pintura a óleo, renderizar chama, quadro de imagem e árvore, uma ferramenta que a gente vai renderizar esses formatos lá dentro, né? Zoom por arrasto, não consegui identificar o que seria isso. Visão do olho do pássaro, também não consegui identificar, eu acredito que já esteja traduzido. Movimentação panorâmica, a mesma coisa. E redimensionamento do pincel suave, o que eu achei bem interessante porque parece uma função super simples, mas pelo jeito não funciona sem placa de vídeo. E agora, quais são os recursos que exigem uma placa de vídeo para aceleração, ou seja, para que eles funcionem com ainda mais fluidez? Seriam os recursos de desfoque de lente, pranchetas, a nossa artboard, né? O camera raw, tamanho da imagem, preservar os detalhes, não consegui identificar o que é isso também. Selecionar o foco, a mesma coisa. A galeria aqui completa de desfoque, o Blur Gallery, então Tilt Shift e vários outros. Smart Sharpen, o redução de ruído, e também selecionar e mascarar, que seria então o Select and Mask. E agora, para finalizar, nós temos também aqui uma lista bem pequena das placas de vídeos não suportadas, que seriam essas daqui então da Intel Graphics, né, que eu falei, aquela placa integrada. É bem provável que o Photoshop funcione, a menos que você tenha então exatamente esses formatos, né, esses modelos 2000, 3000, 4000. E além disso também formatos aqui da placa de vídeo AMD e Nvidia GeForce, que eu acredito que sejam versões muito antigas mesmo, então já não compensa tanto mesmo para eles fazerem atualizações para elas. Mas então é isso, galera, aqui já aprendemos então toda a parte de especificação para a gente estar instalando e principalmente utilizando o nosso Photoshop. Eu espero bastante que esse conteúdo tenha ajudado vocês. Se ajudou, deixe novamente falando, né, o seu apoio, deixe seu like, seu comentário e principalmente, galera, compartilhe esse vídeo, porque é só assim, né, com esse apoio que eu vou conseguir divulgar cada vez mais essas notícias e essas mensagens. Mas é isso, então eu vou ficando por aqui de novo. Se proteja bastante, galera, e até a próxima.